pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bezerril, eu sou advogado do Vital Sociedade de Advogados e vim trazer para vocês um pouco da explicação do texto que eu acabei de postar, tá certo? Que fala sobre o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol durante essa pandemia. Vamos lá! Antes de falarmos a respeito dos direitos que foram adquiridos com relação ao coronavírus para os jogadores de futebol, vamos relembrar os direitos que os jogadores de futebol já têm. O primeiro é com relação ao contrato de trabalho, que para ter uma relação empregatícia entre o clube e o jogador é necessário que ele assine um contrato que tem que ser escrito e tem que ser registrado na CBF e, se for internacional, um contrato registrado na FIFA. Esse contrato dos jogadores de futebol é diferente dos contratos de trabalhadores normais. Ele é um trabalhador CLT que tem um regime da carteira de trabalho, só que ele tem um prazo mínimo de início e máximo de conclusão. O mínimo de início é com relação a 3 meses, ou seja, pode ser assinado um contrato de no mínimo 3 meses para o jogador de futebol e no máximo de 5 anos. Então, esse tempo máximo de 5 anos é que o jogador pode ficar no clube. Se ele quiser renovar, renova-se por mais 5 ou mais tempo, o tempo que ele quiser. Se ele não quiser renovar, ele vai ficar livre no mercado para poder assinar com qualquer outro clube. Tá certo? A outra hipótese é com relação à rescisão do contrato de trabalho. Aqui eu vou dar uma pausa e falar de maneira mais calma, porque é bastante complicado e tem que ser prestado bastante atenção. Tem 3 possibilidades de extinção do contrato de trabalho. A primeira é a resolução, é quando o empregador ou o clube dá causa para que o jogador rescinda o contrato. Acontece muito, um exemplo clássico é quando o clube atrasa os salários. Essa é uma possibilidade de resolução de extinção do contrato de trabalho. A segunda possibilidade é a rescisão. A rescisão ela acontece de duas maneiras. A primeira maneira é uma rescisão parcial. Uma das partes pede para rescindir o contrato, ou seja, ela encerra o contrato sem escutar a outra parte. E existe a rescisão bilateral, onde as duas partes querem acabar com o contrato, simplesmente acabar. Lembrando que na rescisão parcial existe a cláusula compensatória que deve ser paga nos casos específicos para jogadores de futebol, beleza? E a última possibilidade é a caducidade. A caducidade acontece quando? Quando acontece um fato que não é culpa de nenhum dos dois. Por exemplo, a morte de um jogador de futebol. O jogador está lá jogando no campo e tem uma parada cardíaca e morre. Isso acontece a caducidade, ou seja, não tem mais como reaver o contrato de trabalho. Só que nesse momento é importante que se diga que o empregador tem que pagar todo o 13º, salário, tudo direitinho. Não existe essa possibilidade dele não pagar, tá certo? Mas então, Felipe, quais são realmente os direitos dos jogadores de futebol? Bem, calma. Houve uma reunião com a Comissão Nacional de Clubes e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. A Comissão Nacional ofereceu uma proposta de acordo para a federação, que rejeitou totalmente essa proposta e ofereceu outras propostas. Vou ler aqui para trazer um pouco de dados para você. A Comissão Nacional de Clubes ela ofereceu férias coletivas de 20 dias, 10 dias de folga no fim do ano, redução de 25% do salário dos jogadores. Isso foi totalmente rejeitado. A federação ofereceu as seguintes propostas: antecipação das férias durante 30 dias no mês de abril, que já aconteceu, licença de 10 dias entre o Natal e o Ano Novo, a realização do pagamento pelos clubes dos salários referentes ao mês de março e a atuação da CBF como interveniente ou anuente no caso de acordo coletivo, ou seja, a CBF deveria intervir nesse caso. O que é que aconteceu? Foi dado os 30 dias de férias, como a federação solicitou, e agora estamos vendo a possibilidade de retorno aos jogos, aos gramados. Está havendo treinos, estão havendo voltas de jogos em outros países, só que não é o caso do Brasil, certo? E por último, não menos importante, gente, existe a possibilidade do auxílio emergencial para esses jogadores de futebol. Os jogadores têm direito a receber
esse auxílio emergencial os que estão desempregados, tá certo? Então, se você conhecer algum jogador de futebol, indique a ele esse auxílio emergencial, fale para ele que ele tem direito a esse auxílio emergencial, tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. A gente vai voltar com mais textos, mais vídeos toda semana, um texto novo, toda semana um vídeo novo. É muito massa passar conteúdo para vocês, é muito importante. Isso pra gente, isso faz a gente ser vivo e ficar vivo. Então, eu peço encarecidamente a que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, se você gostou, se você quer mais dicas, se você tem alguma dúvida. Estamos sempre à disposição para tirar dúvidas de todos vocês. Tá certo, gente? Um abraço e uma ótima semana para todos vocês.